Lei de Acesso à Informação. Obrigatória divulgação em sítio eletrônico oficial. Servidor Público Federal. No mínimo suspensão. Servidor Militar Federal. Transgressão militar média ou grave. SIC. Serviço de Informação ao Cidadão. Acesso imediato. Se não for possível, deverá, em prazo não superior a 20 dias mais 10 dias de prorrogação justificada. Recurso. 10 dias mais 5 dias para decisão para autoridade hierarquicamente superior. CGU. Depois de submissão do recurso a pelo menos uma autoridade da administração pública. Informações de risco à vida e à família do Presidente da República. Sigilo até o final do mandato. Informação sigilosa ultra-secreta. 25 anos mais 25 anos de prorrogação. LGPD. Privacidade dos dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dados tratados de pessoas físicas. CEP, tipo sanguíneo, vacina. Trabalhos acadêmicos. Requisitos para tratamento de dados. Regras relacionadas a dados sensíveis. Adequação. Compatibilidade entre o tratamento que é feito e a finalidade informada. Necessidade. No limite do que for necessário. Livre acesso. Titular dos dados tem o direito a consultar o tratamento que foi dado aos seus dados. Segurança. Técnicas para a proteção. Empregador. Controlador de dados dos empregados para envio ao Ministério do Trabalho. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aprovado pelo Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União, vincula os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, que ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Parecer do AGU, aprovado pelo Presidente da República, não publicado no Diário Oficial da União, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham ciência. Autoridade que representa o órgão central de sistema poderá editar orientações normativas ou enunciados que vincularão os órgãos setoriais e seccionais. Decreto 1171, Código de Ética, Servidor Público Civil e Poder Executivo Federal. Regras deontológicas, primados maiores, dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência de princípios morais, nortear servidor, no exercício e fora dele. Moralidade, equilíbrio entre legalidade e finalidade. Função pública, se integra na vida particular, condutas do dia a dia da vida privada, crescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. Publicidade, requisito, eficácia e moralidade, sigilo, segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado, administrativo. Não omitir, falsear a verdade. Toda pessoa tem direito, ainda que contrária a interesses, da própria pessoa ou administração. Deixar longas filas, atraso, grave dano moral. Evitar conduta negligente, repetidos erros, descaso, acúmulo de desvios, imprudência no desempenho da função. Ausência injustificada, desmoralização do serviço público, quase sempre, desordem nas relações. Principais deveres: exercer atribuições, rapidez, perfeição e rendimento, prioritário, situações procrastinatórias e filas, atrasos, evitar dano moral. Duas opções: melhor e mais vantajosa para o bem comum. Atendimento aos fins de interesse geral, vedada renúncia total ou parcial, poderes e competências, salvo em lei. Objetividade, interesse público, vedada promoção pessoal, moralidade, padrões éticos, probidade, decoro e boa-fé. Publicidade, divulgação oficial, exceto sigilo. Adequação entre meios e fins, vedada, obrigações, restrições e sanções, superior ao necessário ao interesse público. Motivação, indicar pressupostos, fato e direito. Garantia de direitos, comunicação, alegações finais, produção de provas e recursos. Vedação de cobrança de despesas processuais, exceto previsto em lei. Interpretação da norma administrativa, interesse público, vedada aplicação retroativa. Direitos, respeito, facilitação, direitos, obrigações, informação, ciência, vista e cópias, formular alegações, antes da decisão. Deveres, expor a verdade, lealdade, urbanidade e boa-fé, não é temerário, prestar informações e colaborar. Início do processo, iniciativa, ofício administrativo a pedido do interessado, requerimento inicial, por escrito com exceção oral, para órgão ou autoridade,
com identificação e domicílio, fatos e fundamentos, data e assinatura. Pluralidade de interessados, conteúdo, fundamentos, pode ser único requerimento, exceto em lei. Respeito à hierarquia, sem temor, representar contra comprometimento indevido. Resistir à pressão, superiores, contratantes, interessados e outros, vantagens indevidas, deve denunciar. No exercício de greve, zelar exigências, defesa, vida e segurança coletiva. Fato, ato contrário ou interesse público, comunicar imediatamente e exigir providências. Participar movimentos, estudos, melhoria do exercício das funções. Trabalho, vestimentas adequadas. Manter-se atualizado, instruções, normas de serviço e legislação, pertinente ao órgão. Abster-se, forma absoluta, finalidade estranha ao interesse público. Vedações, solidariedade, ser conivente com erro, infração, deixar de utilizar avanços, técnicos e científicos. Iludir, tentar, pessoa necessita do atendimento, desviar servidor, atender interesse particular, retirar da participação sem estar legalmente autorizado, documento, livro e bem, embriagado, em serviço e fora dele. Servidor, prestar serviços de natureza, permanente, temporária e excepcional, ainda que não remunerada. Orientar, aconselhar, ética profissional e tratamento, pessoas e patrimônio. Comissão de ética, criação, todos os órgãos, direta e indireta, entidades, atribuições delegadas. Atos de improbidade, consequências, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Indisponibilidade dos bens e ressarcimento do dano, sem prejuízo, ação penal, ilícito, administrativo, civil e político. Dolo, resultado, ilícito, vontade livre, consciente. Administração, todos os entes, União, Estados e municípios, todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, administração pública direta, entidades políticas, administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entidades privadas, concorrido, criação, custeio e ressarcimento limitado, subvenção, benefícios, incentivos, fiscal e creditício. Agente público, agentes políticos e servidores públicos, toda função pública, transitória, permanente, com ou sem remuneração, qualquer forma de investidura ou vínculo. Particular, parceria, convênio e afins, recursos públicos e equiparado. Terceiros, não é agente público, não responde sozinho, induz, concorre, dolo. Espécies, dolo, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atentam contra os princípios. Exaure, ato que atenta contra os princípios. Não exaure, enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Enriquecimento ilícito, ao ferir vantagem patrimonial indevida, dolo, em razão de entidades protegidas pela Lei de Improbidade Administrativa, cargo, função. LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Aceitar, exercer, emprego, comissão, consultoria ou assessoria. Evolução patrimonial desproporcional, bens, patrimônio, renda, pode, origem lícita. Lesão ao erário, ação, omissão, dolo, enseja, perda patrimonial efetiva mais comprovada, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação. Frustrar licitude ou dispensá-los indevidamente, licitação, processo seletivo, parcerias. Atos que atentam contra os princípios, ação, omissão, dolo, viola deveres, legalidade, honestidade e imparcialidade. Negar publicidade, exceto, sigilo, constituição, legislação. Frustrar concurso público, chamamento, licitação, concorrencial, ofensa à imparcialidade, para benefício. Deixar de prestar contas, quando, obrigado, condições, ocultar irregularidades. Nepotismo, nomear parentes de primeiro a terceiro grau em função gratificada, cargo em comissão, cargo de confiança. Não vedação, agentes políticos. Administração federal, direta, executivo, legislativo e judiciário, indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não se aplica, estadual, Distrito Federal e Municipal, STJ, demais entes sem lei própria. Aplicação, subsidiária, supletiva.
órgão, sem personalidade jurídica, administração, direta e indireta. Entidade, com personalidade jurídica, autoridade, servidor e agente público, poder de decisão. Informalismo, formalismo moderado, forma simples, suficiente para propiciar grau de certeza, respeito a direitos e segurança, formalidades essenciais, sem rigor, exceto se prevista em lei. Instrumentalidade das formas. Forma é um meio para um resultado, comparecimento supra a falta, falha na notificação. Oficialidade, impulsão do ofício, iniciar o processo, iniciativa própria, conduzir a instrução, sem provocação e revisão. Verdade material, verdade real, identificar o que realmente ocorreu, flexibilidade de fases, revelia e não confissão, não pode, provas ilícitas. Gratuidade, sem despesas processuais, exceto previsto em lei. Legalidade, lei e direito. Pessoa jurídica, física, inicia um processo de representação e direitos, interessados. Não iniciou o processo, direito, interesse na decisão. Organizações, associações, direitos, interesses coletivos. Pessoas, associações, direitos, interesses difusos. Competência, irrenunciável, poder-dever, delegação, atribuir exercício a terceiro, com ou sem hierarquia, não pode delegar a competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos. Avocação, atrair para si, competência do subordinado, hierarquia, excepcional mais motivos relevantes mais temporária. Competência, delegação, formalidades, publicação, inclusive revogação, especificar matérias, poderes e ressalvas. Decisões devem mencionar qualidade, atos editados para delegado, quem receber a delegação. Inexistindo competência legal específica, menor grau hierárquico. Impedimento, suspeição, imparcialidade, autoridade de mais agentes, impessoalidade. Impedimento, presunção absoluta, objetiva e parcialidade, autoridade deve se declarar, falta grave e nulidade absoluta. Suspeição, presunção relativa de parcialidade, subjetiva, não exige obrigação de se declarar, não é falta grave, arguição, recurso sem efeito suspensivo, não gera nulidade absoluta.